Olá pessoal, eu sou o Rafael do Cartel Dev, o seu helper de programação. A gente vai estar iniciando hoje o curso de desenvolvimento em Java. Hoje a gente vai estar realizando aqui a aula de número 1, onde a gente vai falar de ambiente de programação, né, e declaração de variáveis, tá? Então fica com a gente após a introdução, a gente vai começar esta aula. Olá pessoal, primeiramente sejam todos muito bem-vindos, né? E a plataforma que a gente vai utilizar no decorrer desse curso é a plataforma do Eclipse, tá? Vou deixar aqui o link para download, tá? É o próprio link da Eclipse. E quando vocês executarem o instalador, ele vai aparecer várias opções. Para vocês não ficarem perdidos, tá? Vocês precisam instalar essas duas opções que eu marquei em vermelho aqui para vocês, ok? Depois de instalado, a gente vai lá para a plataforma para poder conhecer um pouquinho de como que ela funciona, os recursos que ela entrega para a gente e também começar a se familiarizar com a plataforma, beleza? Vamos lá? Essa aqui é a tela do Eclipse, tá? Então, a gente tem aqui na parte de cima os menus, tá? De navegação, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem a aba de projetos, tá? Então, aqui todos os projetos que a gente criar vai aparecer aqui. Aqui a gente tem mais opções, agora tipo, a gente tem uma listagem de problemas, Javadoc, declarações e o console, tá? E aqui a parte de perspectiva. Essa parte do meio é onde a gente vai fazer os nossos códigos, tá? E tudo que a gente for executando, ele vai aparecer nessa aba de baixo aqui, na parte do console, tá bom? Se tiver algum problema também ele vai aparecer, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então a gente vai vir aqui em arquivo, tá? New, para poder criar um novo projeto e vamos clicar em projeto, tá? Vai abrir essa aba de New Project, tá? A gente vai procurar aqui nessa listagem a pastinha escrita Java, vai selecionar Java Project, vai clicar em Next e aqui a gente vai escolher o nome do nosso projeto, tá? E o nome do nosso projeto vai ser aula underline 1, tá? Feito isso aqui, a gente já pode clicar em avançar, tá? E finalizar, ok? Ele já criou o projeto aqui referente à aula 1, tá? E aí ela tem a parte do JRE, né, com as bibliotecas nativas já da versão Java que você tem instalada no seu computador, tá? E tem esse SRC, que é onde a gente vai colocar os nossos arquivos, tá? Então, para iniciar, vamos clicar nessa pasta SRC com o botão direito, novo, e vamos selecionar essa parte de package, tá? Vamos nomear aqui o package como aula 1 também, tá? Mas por que esse pacote, o que que ele é, tá? E por que que eu tenho que criar esses pacotes, tá? Os pacotes é uma maneira de você também organizar os seus códigos, tá? Então, tudo que é referenciado a um determinado assunto, a gente cria pacotes e vai adicionando aqueles arquivos que tratam aqueles tipos de dados dentro daqueles pacotes, tá? Então, a caráter de organização, a gente vai trabalhar bastante com criação de pacotes, tá bom? Então, a gente vai criar o pacote daqui da aula 1 e dentro do pacote, a gente clica aqui com o botão direito no pacote, novo, class, tá? E aí no class a gente vai colocar aula 1, ok? E a gente vai ter que marcar essa opçãozinha aqui, ó, public static void main, tá? Já vou explicar para vocês o que que é essa classe aqui, tá? Então ele criou essa classe pra gente, né? Falou que ela está dentro do pacote aula underline 1, tá? Ele tá falando que o nome da classe ela é 1 e o tipo dela é público, tá? E ele já criou um método, né, que se chama main, tá? É o método principal. Então tudo que tiver dentro dessa classe main, desse método main, vai ser executado, tá bom? Agora vamos voltar lá para a gente falar um pouquinho sobre as variáveis antes da gente voltar aqui para começar a desenvolver.
O objetivo dessa aula é falar um pouco sobre variáveis, tá? E uma variável em Java é um espaço reservado na memória que pode armazenar um valor determinado de determinado tipo, tá? A Java suporta vários tipos de variáveis, incluindo inteiros, reais, caracteres, booleano, entre outros, tá? O tamanho de cada variável depende do tipo, mas em geral, uma variável inteira ocupa 4 bytes de memória e as variáveis reais ocupam 8 bytes e as de caracteres ocupam 2 bytes. Essa questão de entender a parte de o quanto cada variável vai ocupar de espaço na memória vai garantir que o seu código ele funcione de forma mais proveitosa, tá? Um código que ele executa a mesma atividade, porém usando menos memória, ele é mais eficiente, tá? A forma de declaração de uma variável em Java é especificar o tipo seguido pelo nome da variável. E aí aqui tem alguns exemplos, tá? Então, int é o tipo inteira, tá? E idade é o nome da variável. Double é o tipo da variável e altura é o nome da variável. Char é o tipo da variável e sexo vai ser o nome da variável. E boolean é o tipo da variável e casado será o nome da variável, tá? Então, todas essas variáveis, elas conseguem receber determinados tipos de dados e ser armazenado dentro dessas variáveis, tá? Além disso, é possível inicializar uma variável quando ela é declarada, colocando um sinal de igual após o nome da variável seguido do valor que será armazenado em cada variável. Então, eu vou dizer qual é o tipo da variável, tá? Vou dizer qual é o nome da variável, vou colocar um igual de atribuição. Toda vez que a gente usa um símbolo de igual, quer dizer que eu estou querendo atribuir algum valor a essa variável, tá? E seguido do valor que eu quero armazenar, tá? No caso, idade eu quero que ela seja igual a 35, tá? E não esquecendo de finalizar a linha de código com um ponto e vírgula, tá? Na linha de baixo, a gente tem a variável do tipo double. A variável do tipo double, ela se chama altura e eu estou atribuindo o valor a ela de 1,75. É importante, tá? Vocês anotarem aí que double, né? Ela é um tipo de variável que armazena números com vírgula, né? E a vírgula, no caso, ela é um ponto, não é vírgula de fato, tá? Então, a gente criou uma variável do tipo double, chamada altura, e armazenou o valor de 1,75 nessa variável, tá? Então, se eu pedir o valor que está armazenado em altura, ele vai me retornar 1,75. Na terceira linha, a gente declarou uma variável do tipo char, que armazena um único caractere, né? E deu o nome para ela de sexo, tá? Então, como se eu quisesse armazenar o sexo de uma pessoa, né? E aí, quando eu atribuir igual a m com aspas simples, tá? Sempre para achar, a gente vai utilizar aspas simples e o m, para poder notificar que o que está armazenado naquela variável de sexo indica o sexo masculino, tá? A última, a gente declarou uma variável do tipo boolean, né? E o nome da variável é casado, tá? E a gente atribuiu o valor de true, ou verdadeiro, a essa variável, tá? Então, no caso, se a gente for utilizar essa variável casado como uma variável de verificação, né? Uma condicional, se ele é casado, ele vai retornar como verdadeiro, tá bom? Em Java é importante ressaltar que as variáveis precisam ser declaradas antes de serem utilizadas, e seus tipos devem ser compatíveis com o tipo de dado que serão armazenados em cada variável e a sua finalidade, pois cada tipo de variável ocupa um espaço distinto de memória. Veja os tipos diferentes de variáveis existentes em Java, tá? Aí eu listei aqui os tipos de variáveis que a gente que a gente consegue trabalhar em Java, tá? É a variável do tipo byte, né, que armazena valores inteiros, mas de faixas bem pequenas, entre menos 128 e 127 positivo. Short, tá? Que ela também armazena números inteiros, mas
uns números um pouco maiores, tá? Int, né, que também armazena números inteiros, mas eu começo a aumentar um pouco a quantidade de números que eu consigo armazenar, tá? E o long, que ele é também números inteiros, mas eu tenho uma grade maior de números que eu posso armazenar lá dentro, tá? Então, esses 4 tipos, tá? Eles são um exemplo bem interessante relacionado à memória, tá? Se eu não vou armazenar números muito grandes, tá? Às vezes justifica eu utilizar 1 byte ali, justamente para poder economizar o uso de memória, ao invés de usar, por exemplo, um long ou até mesmo um int, tá? O float é tipo o short, tá? Tipo, ele armazena os números menores, tá? Só que números fracionados, então tipo, ele é número com vírgula, né? E tem o double, que aí ele armazena números maiores, tá bom? E do boolean, que ele é uma variável lógica, ela armazena sempre o verdadeiro ou falso, tá? Mas sempre no inglês, então ou é true ou é false. E o char, que ele armazena um único caractere, Unicode 16 bits, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de como imprimir isso na tela, tá? Porque a gente vai daqui a pouco lá para o nosso ambiente de programação, a gente vai declarar as variáveis e a gente precisa ver como que isso está se comportando lá no nosso programa, tá? Então, aqui a gente fez, dentro da criação da classe, né, o método main, a gente declarou uma variável, atribuiu um valor e imprimimos ele na tela, tá? Então, vamos lá, ó. A gente declarou uma variável do tipo string, né, seguido do nome da variável, que a variável se chama nome, aí tem o sinalzinho de igual, que eu estou atribuindo um valor à variável nome, e esse valor que eu estou atribuindo se chama João, tá? E aí a gente tem essa funçãozinha para poder imprimir na tela. É o system.out.println, e aí abre parênteses, e aí coloca o resultado que a gente quer imprimir lá, tá? Aqui, observe que eu coloquei entre aspas duplas, tá? O nome é, 2 pontos, e espaço, tá? Isso aqui eu já estou falando para ele, isso aqui é um texto que eu quero que você me imprima na tela, indiferente do que você tenha armazenado em qualquer outra variável, tá? E aí ele tem o sinalzinho de mais em seguida. Esse sinalzinho de mais, ele significa concatenar. Então eu vou juntar o meu texto que eu escrevi antes, tá? E vou concatenar com o dado que vem a seguir, tá? E o dado que vem a seguir, ele pode ser tanto uma string que eu vou digitar de novo, igual essa aqui que eu coloquei na frente, o nome é, tá? Ou pode ser o dado armazenado dentro de uma variável, que foi o caso que a gente colocou aqui, tá? Então a gente colocou para que seja impresso o que está armazenado dentro da variável nome, tá? Então no caso aqui, a saída teria que ser o nome é João, beleza? Agora, se vocês forem olhar, os mais curiosos aí, os mais atentos também, né? Quando a gente falou de tipos de variáveis, a gente não falou do tipo de string, tá? E aí eu vou falar para vocês aqui um pouquinho do o porquê que eu não falei da string como sendo uma variável, tá? A string é um tipo especial de variável em Java, que representa uma sequência de caracteres. Ela é frequentemente utilizada para armazenar textos, como nomes, mensagens, endereços de e-mail, entre outros. Embora seja comumente tratada como um tipo de variável em Java, a string, na verdade, é uma classe, tá? Um pouquinho mais para frente, vocês vão entender o que é realmente uma classe, tá? Mas agora vai ficar um pouquinho confuso, tá? A string, ela é uma classe muito importante em Java, né? Ela possui diversos métodos que permitem manipular e processar textos de maneira eficiente. Algumas operações comuns incluem a concatenação de strings, conversão de maiúsculas para minúsculas, substituição de caracteres, entre outras. Em resumo, a string é um tipo de variável importante em Java, mas é tratada de forma diferente dos tipos primitivos. É importante lembrar que, ao usar a string, né,
estamos, na verdade, usando uma instância da classe string e não simplesmente uma variável primitiva, tá? Então, a string, ela vai ser utilizada como uma variável para armazenar textos, mas ela é uma classe, tá? Agora vamos lá para o nosso ambiente de desenvolvimento, tá? A gente vai declarar algumas variáveis lá, vai imprimir na tela, ver como que funciona, tá? E aí a gente vai seguindo aqui. Vamos lá para a nossa plataforma. Então chegamos aqui, tá? Então, como a gente viu, para a gente declarar uma variável, a gente tem que colocar primeiro qual que é o tipo da variável. Então, posso colocar int, seguido do nome da variável, né? No caso, idade, né? E quando eu quero atribuir já um valor para ela, eu vou reiniciar ela. E reiniciar ela é importante porque você já dá uma diretriz do valor que você quer inicialmente para ela, tá? Em alguns casos, por conta de cache, acaba que se você não reinicializa isso, a variável, ela acaba atribuindo algum valor, né, para poder conseguir executar determinados trechos do código, tá? Então a reinicialização é muito importante, mesmo que você, mas eu não tenho um número para poder armazenar por enquanto aqui, tá? Então você deixa com o número 0, por exemplo, tá? Mas é sempre importante também reinicializar as variáveis, tá bom? Então, se eu colocar aqui, ó, idade igual a 35, tá? E aí aqui eu vou colocar para imprimir na tela, tá? System. Ponto System.out.println. Ah, tá. Ele estava dando erro porque eu coloquei o primeiro S minúsculo, tá? Maiúsculo aqui nesse caso, tá? E aí aqui dentro eu vou pedir para poder imprimir o valor da idade, tá? E aí agora eu posso vir aqui nesse botão de executar, tá? E aí ele vai rodar e vai imprimir pra gente 35, tá? Se eu vier aqui dentro do system.out.println e colocar aquela estrutura do exemplo do slide, colocar a idade e dar um espaço, ele vai concatenar com o valor que está armazenado em idade, e vamos colocar aqui agora 13, tá? E se a gente for lá e executar de novo, aí ele vai imprimir completo pra gente, tá? A idade é 13, tá? No caso, se eu quiser uma string, chamada nome e atribuir o valor de Ricardo, tá? Seguido com ponto e vírgula para finalizar, eu posso também vir system.out.println, tá? E vou colocar aqui o nome vou concatenar com sinal de mais e colocar a variável nome, tá? E aí, se eu executar isso agora, ele vai ter que imprimir para mim tanto a idade, que eu vou mudar aqui também, tá? Vou mudar aqui. E aí ele vai imprimir. A idade é 26, o nome é Ricardo, tá? E a variável ela também pode ser alterada, tá? Então, eu atribuí primeiramente a variável nome, o nome Ricardo, tá? Mas eu posso, depois que eu já declarei a variável, eu posso chamar ela de novo, nome, vai ser igual Fernando, tá? Coloco o ponto e vírgula, e aí se eu pedir de novo para poder imprimir o nome, tá? Ele vai falar para mim que o nome é Fernando e não mais Ricardo, tá bom? Então vamos lá, vamos rodar aqui, tá? Então ele colocou a idade é 26, né? Que é a nossa primeira variável aqui que a gente definiu, tá? O nome é Ricardo, né? De acordo com a primeira atribuição da variável do tipo string chamada nome, tá? E aí depois a gente mudou o nome que está armazenado dentro dessa variável para Fernando e pediu para imprimir. Ele imprimiu aqui, ó, o nome é Fernando, tá? Então, mesmo que eu utilizei
essa variável, eu consigo alterar o nome dela depois, tá bom? Beleza, agora vamos voltar lá para nossa apresentação. Concluindo aqui, tá? Em Java, né, como em qualquer outra linguagem de programação, a gente precisa saber os tipos de variáveis certas a ser utilizada, respeitando os limites e entendendo os espaços que elas ocupam em memória. Dessa forma, a gente garante uma melhor performance na execução do nosso código e minimiza a possibilidade de erros, tá? E para fixação, tá? Gostaria que vocês fizessem esses exercícios aqui, tá? Vocês criem 3 variáveis de cada tipo, que a gente viu lá, todos os tipos que a gente viu, e reinicie cada uma delas. Atribua um valor inicial para elas, tá? E aí você vai imprimir os valores que você armazenou em cada variável lá no terminal, como a gente fez agora, tá? Depois você vai alterar esses valores dessas variáveis e em seguida você vai reimprimir elas lá no terminal de novo, tá bom? Então, para a primeira aula é isso, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, a gente vai tentar responder na medida do possível, tá? E espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até mais.